Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais curiosas da Torá, Chayei Sara. E o curioso já começa no nome, significa a vida de Sara. Só que a história começa justamente com a morte dela. Então como é que um texto antigo como esse pode nos ensinar tanto sobre construir um legado que, sabe, dura para sempre? Pois é, esse é o grande paradoxo que já chama a atenção logo de cara. A porção chamada A Vida de Sara não começa com o nascimento dela, nem com um grande momento da sua vida. Não, começa com o seu falecimento. E isso já joga a pergunta no ar, né? O que define uma vida, afinal? É só a contagem dos anos que passamos aqui? Ou é o que a gente deixa para trás? A Torá nos diz que Sara viveu 127 anos. Ok, um número, né? Parece simples. Mas o jeito que o texto original apresenta esse número, não é nada direto. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Em vez de só falar 127, o texto quebra o número. Ele diz assim, 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. É um jeito bem esquisito de falar, né? E é de propósito. É como se fosse uma piscadela para o leitor. Um sinal de que, olha, tem algo mais fundo aqui para a gente cavar. Para a gente entender tudo isso, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, vamos decifrar a cidade da Sara. Depois, a gente vê a compra do primeiro pedaço de terra na Terra Prometida. Daí, vamos analisar aquele teste genial para achar uma esposa para o Isaac. Vamos dar uma olhada também nos legados complicados da família de Abraão. E, por fim, entender por que o enterro era tão, mas tão importante. Ok, vamos lá. O que essa quebra na idade de Sara quer dizer, afinal? A tradição rabínica, claro, tem umas interpretações geniais para isso. Aqui a gente tem duas maneiras super interessantes de entender a mesma frase. De um lado, tem Rashi. Para ele é tudo simbólico. Ele diz que em cada fase da vida, Sara mantinha as melhores qualidades das outras. Já o Abarbanel, do outro lado, tem uma visão mais biográfica, digamos. Ele enxerga a vida dela dividida em 3 atos bem definidos. Uma juventude longa, um período de envelhecimento e, por fim, uma velhice cheia de respeito. Mas o legado de Sara não é só sobre as qualidades dela. Tem a ver também com fincar raízes, sabe? Raízes físicas. E isso nos leva direto para a compra da caverna de Machpelah. Vamos ver como essa história se desenrola. E a grande sacada é essa. Abraão não estava só comprando um túmulo, ele estava fazendo uma afirmação muito poderosa. Essa compra foi, na verdade, o primeiro ato de posse legal da terra que tinha sido prometida para ele. Foi um ato de fé pura que fincou uma âncora física permanente, como quem diz: a gente pertence a este lugar, o nosso futuro é aqui. Beleza. Com o futuro físico garantido, faltava a outra parte do legado, a continuidade da família. E é aí que a gente chega na missão de achar uma esposa para o Isaac, que gira em torno de um teste muito esperto. Então, o servo de Abraão, o Eliezer, não está procurando beleza nem dinheiro. Ele bola um teste genial para descobrir o caráter de verdade da futura esposa de Isaac. Ele não só pede água, ele fica de olho para ver se a resposta dela vai ser o mínimo ou se vai ser algo a mais. O sinal que ele procura não é obediência, mas sim uma generosidade que vem de dentro, espontânea, sabe? Proativa. E aí, quem aparece? Rivka. E a resposta dela não só passa no teste, como vai muito além. Pensa bem, oferecer água para um viajante é uma coisa, é ser educado. Agora, oferecer água para 10 camelos com sede, sem ninguém pedir, isso é um ato de bondade gigantesco, proativo. Isso mostra exatamente o tipo de pessoa que ela era. Essa atitude da Rivka resume o que a tradição judaica considera 3 características essenciais. E a mais importante para o teste do Eliezer era a terceira, Gomlei Hassadim, que é essa prática de atos de bondade. Era essa qualidade, esse fundamento que ele estava procurando. Porque é em cima disso que se constrói um lar e até uma nação inteira. Só que a gente sabe que legado nunca é uma coisa simples, né? A história de Abraão também tem suas complicações, especialmente na hora de decidir quem herda o quê e como cada filho vai ser lembrado. Dá uma olhada na estrutura da herança. Fica bem claro que Isaac, o filho da esposa Sara, é o único herdeiro. Ele recebe tudo. Já os filhos das concubinas, Agar e Quetura, não saem de mãos abanando, eles ganham presentes. Mas a Torá deixa muito claro que o legado principal, tanto espiritual quanto material, passa todinho por Isaac. E a coisa fica ainda mais complexa quando a gente fala de Ismael. O legado dele é super debatido. Tem gente como o Abarbanel que defende que ele se arrependeu no fim da vida, que ele se tornou uma pessoa justa, mas outros comentaristas dizem que não, que ele continuou sendo uma pessoa má. Isso é legal porque mostra que as narrativas bíblicas não têm medo de entrar nessas áreas mais cinzentas da vida em família. Agora,
Vamos fechar o ciclo e voltar lá para o começo da história, para a gente entender uma última questão, que na verdade é a base de tudo. Por que o enterro era uma coisa tão, mas tão crucial para o Abraão? O comentarista Abarbanel faz aquela pergunta que, vamos ser sinceros, muita gente já deve ter pensado. Ué, o corpo vai se decompor de qualquer jeito. Então, para que tanto trabalho, tanto esforço para um lugar específico de sepultamento? A resposta para isso revela uma filosofia muito profunda sobre vida, morte e dignidade. E o Abarbanel dá 3 motivos que estão todos conectados. Primeiro, tem o lado prático, uma questão de saúde pública mesmo, para a comunidade. Segundo, é um ato de honra. O corpo não é lixo, sabe? Ele foi o parceiro da alma na jornada da vida. E terceiro, tem a dimensão espiritual. Quando o corpo volta para a Terra, isso permite que a alma também complete a sua jornada de volta para sua origem. Então, no fim das contas, a questão é essa. Um enterro digno é uma afirmação da nossa dignidade como seres humanos. É um daqueles atos que nos separam dos animais, que reconhece que a vida de uma pessoa tem um significado que vai muito além da existência física. E tudo isso nos leva de volta ao começo. Shaisara, a vida de Sara, mostra pra gente que um legado que dura, um lar eterno de verdade, é construído em cima de 3 pilares. Uma vida virtuosa, uma base física para as futuras gerações e, o mais importante de tudo, atos de bondade que vêm do coração, que garantem que o espírito dessa herança continue vivo. E aí fica a reflexão, né? Que tipo de atos a gente está fazendo hoje para construir o nosso próprio lar eterno?